capítulo 2. Peço aos irmãos que sempre quando não estiverem presentes no culto, que possam escutar depois a mensagem que é publicada. É importante que todos estejamos sempre nos alimentando da palavra. Tiago capítulo 2, verso de número 21. Nós vamos ler até o verso de número 24. Tiago 2, 21 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Amém. Graças a Deus. Esse texto é extremamente importante para a nossa reflexão esta noite. Gostaria de orar esta noite pela vida do Vanderlei, nosso irmão em Cristo, que está hospitalizado com pedras no rim, dores muito angustiantes. Vamos orar por ele para que o Senhor o abençoe. Vamos orar pela mãe do nosso irmão Marcos também, está passando por um tratamento complexo, iraídes, isso. Vamos orar por ela, para que Deus a abençoe também, e os demais irmãos que têm os seus pedidos de oração, podem fazê-lo neste momento, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, por estarmos juntos aqui neste local, esta noite, reunidos mais uma vez em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças te damos pela tua presença, pelo poder do teu Espírito Santo, que está presente sobre a nossa vida. Graças te damos pela tua palavra que foi lida esta noite. Graças pelas músicas que cantamos, pelas orações que fizemos, pela comunhão da igreja de Cristo Jesus, que se reúne em teu nome. Graças por tudo que o Senhor tem nos dado, por cada segundo da nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela água que temos, pelos alimentos de cada dia, pelo universo, pelas tuas poderosas obras que o Senhor tem realizado, pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, pela ação do Espírito Santo, por poder orar a Ti em línguas, por poder cantar em línguas, por poder receber os dons espirituais do Senhor derramados sobre a Tua igreja. Graças te damos pelo sustento de cada dia, pela provisão física, material, espiritual. Graças te damos porque o Senhor nos sustenta a cada dia e nos alimenta com o maná eterno. Graças te damos. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida do Vanderlei, ó Pai, que está ali internado naquele hospital. O Senhor conhece as dores, as dificuldades que ele está passando, mas nós cremos em nome de Jesus, nós cremos no Senhor Jesus, que é poderoso para curar, para libertar, para dar alívio, para, Senhor, transformar a realidade de um corpo físico
e de uma mente, e de um espírito, de uma alma, Senhor, de uma pessoa. Por isso pedimos em nome de Jesus que estendas as tuas mãos ali sobre a vida do Vanderlei, tirando todas as cólicas, tirando todas as dores. Pedimos a tua bênção sobre a vida da dona Iraides também, ó Pai, mãe do nosso irmão Marcos, ó Pai, que está passando por esse tratamento tão complexo, tão complicado, tão difícil, mas o Senhor é poderoso para curar também, o Senhor é poderoso para transformar a realidade pessoal de cada pessoa, e pedimos a tua bênção sobre ela. Tira as dores, tira as angústias, tira as depressões, tira todo o mal que está sobre aquela vida, todas as doenças. Nós pedimos a tua cura em nome de Jesus. Pedimos a bênção sobre os demais irmãos que clamam esta noite, que têm um pedido de oração, que clamam pedindo cura, libertação, seja de qual tipo for. Nós cremos na tua palavra, cremos no Senhor e no teu poder sarador. Por isso, ó Deus, confiamos em ti, Senhor, para a glória do teu nome. Venha falar conosco na reflexão desta palavra esta noite. Dá-nos discernimento, sabedoria, direcionamento, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta noite eu quero falar sobre obras que um cristão não pode deixar de ter. Obras que um cristão autêntico não pode largar de lado. Esse texto é um grande desafio para a igreja cristã pós-reforma. E acaba sendo, hoje, um convite para uma reflexão e aplicação para aqueles que querem viver uma vida cristã na sua integralidade, na sua autenticidade, uma vida cristã integral, não metade, mas integral. E por que é que eu digo que esse texto é um desafio para a igreja pós-reforma? Porque a máxima da reforma protestante, e aliás nós estamos para completar no dia 31 de outubro, estamos para completar 502 anos da reforma protestante. E peço a oração dos irmãos. Dia 31 de outubro vai cair numa quinta-feira à noite, e o Conselho de Pastores da cidade de Presidente Epitácio me convidou para falar sobre a reforma protestante na igreja metodista, naquela ocasião onde eles vão fazer uma festa. Peço a oração dos irmãos e a graça e a misericórdia de Deus para falar. Mas na reforma protestante de Martinho Lutero, houve uma ênfase muito grande na salvação pela fé. E nós não podemos desconsiderar o contexto histórico, quando Martinho Lutero estava levantando uma voz contra a igreja romana da época, que apregoava a salvação tanto pela fé quanto pelas obras. E essa fala pelas obras da igreja abria uma porta para todo tipo de abuso em nome da fé do povo tido como cristão. Então Martinho Lutero é uma bandeira, é um arauto que se levanta em 1517 contra estes abusos da igreja. E por isso ele enfatizava, baseado em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, que vai dizer: pois vocês são salvos
pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então essa se torna a bandeira da reforma protestante de 1517. Só que me parece que a partir daí, e como nós somos meio que filhos da reforma, parece que a partir daí tem se tornado uma obsessão para os crentes, para os cristãos pós-reforma, falarem e enfatizarem a salvação simplesmente por meio da fé. E aqui eu não vou dizer que a salvação não é por meio da fé, mas como consequência de uma ênfase às vezes extremizada, a gente corre o risco de perder a noção do equilíbrio, porque as coisas na palavra de Deus, na revelação de Deus, as coisas foram colocadas como que numa balança, equilibradas. Então, para você compreender as coisas, você precisa olhar dentro daquela balança, da forma equilibrada com que as coisas estão. Se você retira um dos elementos e enfatiza o outro elemento, você perde a possibilidade de compreender corretamente aquilo que foi revelado. Por exemplo, Deus é amor, é um dos pesos da balança, da revelação. Mas no outro prato desta mesma balança da revelação, que revela Deus como amor, o outro prato revela Deus como justiça. Porque Deus é tanto amor quanto é justiça, e Deus é tanto justiça quanto é amor. Agora, se nós tirarmos o peso da justiça do prato da balança e enfatizarmos Deus como amor, nós vamos ter uma compreensão errada de quem é Deus, e uma compreensão errada da revelação de Deus a respeito de si mesmo. Porque Deus colocou a revelação num equilíbrio, então a gente precisa contemplar todas as realidades. Então, como ênfase demasiada sobre a salvação pela fé, consequências se estabeleceram. E aí as obras que fazem parte da vida do cristão e da vida de fé do cristão, as obras acabaram meio que no mundo pós-reforma protestante, acabaram meio que sendo colocadas no esquecimento. E aí quando fala a palavra obras, a gente já imediatamente tem uma tendência a se recordar do catolicismo romano, e a partir daí rejeitar completamente as obras e dizer, não, eu sou salvo pela graça, pela fé, eu não preciso fazer obras, está tudo bem comigo, é assim e assim. Porque nós nos agarramos às vezes na máxima de Lutero, sem considerar o contexto histórico no qual Lutero faz as suas afirmações. E até me parece que o texto de Tiago se torna uma dor de cabeça para o próprio Martinho Lutero, porque ele estava tentando combater com tanta veemência o catolicismo na sua época, que ele chega a afirmar que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, em sua tentativa por combater, num momento histórico, um elemento que estava ali. Então nós não podemos desprezar a reforma, temos que aprender com a reforma,
Mas nós temos que entender que a reforma protestante não trouxe toda a verdade da revelação, porque foi um evento em um momento histórico em que Deus usou para trazer um momento à igreja, que a igreja precisava de uma mudança. Mas a verdade do Evangelho é muito mais ampla do que simplesmente aquilo que foi concebido nas 95 teses da Reforma Protestante de Martinho Lutero em 1517. O texto de Tiago, que trouxe talvez dores de cabeça aos reformadores, vem trazer, a meu ver, uma perspectiva muito importante da vida cristã. E a perspectiva que Tiago vem trazer é a de que as obras, as ações, as atitudes de alguém são sim elementos importantíssimos e fundamentais na vida cristã. E aí, assim, quando olhamos para um texto como este, nós percebemos que Tiago traz o nome de Abraão, que também é considerado o pai da fé. Tiago traz o nome de Abraão à discussão, para dizer da importância das obras na vida do cristão. E é interessante que ele escolhe justamente Abraão, o pai da fé, para falar sobre obras. Interessante isso. E ele vai dizer que Abraão foi justificado por suas atitudes, e por causa de suas atitudes ele foi justificado, e por isso ele foi chamado de amigo de Deus. E aqui acredito que ele está se referindo ao texto de Isaías 41, verso 8, onde Deus se refere a Abraão como seu amigo, na voz do profeta Isaías. Então, esse texto que nós lemos hoje começa a mostrar que um amigo de Deus é aquele que tem obras misturadas à sua fé. Ou seja, nós não podemos viver apenas de uma fé que não se aplica ao nosso dia a dia em forma de obras. O que ele parece estar me dizendo aqui é que nós precisamos mostrar, precisamos aperfeiçoar a nossa fé por meio das nossas obras. E é isso que o texto fala. A sua fé é aperfeiçoada por meio das suas obras. O pastor está pregando heresia esta noite aqui. Não, creio que não. Então, a vida de fé do cristão, segundo esse texto, a vida de fé do cristão é uma contínua prática de obras que aperfeiçoam, que mostram e que validam a sua fé. Não é possível vivermos a fé autêntica sem a prática das obras, porque Abraão, o pai da fé, teve suas obras e por isso foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. E quando eu vejo Abraão sendo chamado amigo de Deus, me dá uma pontinha de ciúme no meu coração. Eu digo, mas eu também quero ser chamado amigo de Deus. E aí eu comecei a pensar, quais são, afinal de contas, as obras que Abraão teve e que todos nós precisamos ter, já que Tiago resgata Abraão para falar das obras. Então vamos basear a nossa reflexão esta noite na vida de Abraão. Se queremos ser chamados amigos de Deus, nós precisamos ter algumas obras.
Primeira obra de Abraão. Primeira obra está intrinsecamente relacionada à fé, e todas as obras o estão, mas ela transforma esta fé em ação. Primeiro, Abraão acreditou em Deus, e por acreditar em Deus, seguiu as ordenanças que Deus tinha lhe dado. Esta é a primeira obra que todos nós precisamos fazer. Em Gênesis capítulo 12, nós temos a chamada de Abraão, quando Deus foi buscar Abraão, e disse para Abraão: saia da tua terra, e do meio da sua parentela, ou dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E o texto diz que quando Abraão recebeu esta ordem de Deus, ele teve uma obra. Qual foi a obra? Ele saiu e fez aquilo que Deus tinha mandado. E conforme Hebreus capítulo 11, verso 8, que se remete a essa história de Abraão, Hebreus vai dizer que Abraão saiu da onde ele estava, embora não soubesse para onde estava indo. Interessante isso. Deus não disse para ele: olha, você vai para tal lugar, você vai para São Paulo, você pegar o ônibus aqui, o avião ali, você vai para... Deus não falou para onde ele ia, só disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Hebreus fala, ele saiu sem saber para onde ia. Vejam vocês que a fé de Abraão em Deus era tamanha que ele obedece à ordem de Deus mesmo no escuro, sem saber para onde ele estava indo. Abraão acreditou em Deus, e acreditou sem precisar de explicações, de mapas, de GPS, de bússolas, de nada. Ele acreditou. Porque a fé não precisa de explicações. É interessante porque, se queremos ser amigos de Deus, nós primeiro precisamos aprender a confiar, a acreditar em Deus. A fé anda em escassez em nossos dias. Porque, via de regra, às vezes as pessoas acreditam, mas não acreditam. Confiam, mas não confiam. Depende. Confiam se tudo está dando certo. Mas se tudo começa a dar errado, e aí então já parecem não acreditar muito, ou esquecer que tinham confiado no que tinham confiado. Primeiro precisamos acreditar, confiar em Deus. Não importa qual seja a nossa situação, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Não importa se está difícil a situação em casa, não importa se chega uma enfermidade, não importa se a gente não sabe como é que vai pagar as contas, nós temos que aprender a confiar no Senhor acima de tudo. Não significa que Deus vai pagar as contas para mim, não significa que Deus vai curar todas as enfermidades que eu tiver, não significa nem que tudo vai dar certo para mim, mas eu preciso aprender a acreditar e a confiar que Deus está no controle da vida e no controle de todas as coisas. Agora, esse acreditar em Deus, esse confiar em Deus, só é validado, só é trazido à tona como uma verdade quando eu vou agir em função daquilo que eu acreditei. Tem gente que acredita em Deus, mas fica trancado no quarto, em depressão, em casa, dormindo. Acreditar em Deus é agir segundo aquilo que eu acredito. Eu acredito que Deus está no controle da situação, então eu continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito que eu sempre vivi, com fé no Senhor, caminhando, sem parar no meio do caminho. Esta foi a obra de Abraão.
Quando Deus falou, sai, ele disse, já estou saindo. Eu já estou saindo, porque eu acredito no Senhor. E ainda Abraão acreditou em Deus, não somente nesse aspecto, mas quando Abraão já era avançado em idade, e não tinha filhos, Abraão recebeu a promessa de Deus de que ele teria um filho, e Sara, além de ser idosa, por isso biologicamente já não podia mais ter filhos, Sara, para acrescentar, ainda tinha sido estéril a vida toda, ela nunca teve nenhum filho. E Deus, de repente, porque geralmente a gente gosta de achar que Deus precisa trilhar os nossos caminhos, e logicamente, é óbvio, se Deus vai dar um filho a Abraão, tem que dar quando Abraão tinha 30 anos de idade, 40 anos de idade, por que não? Ele estava na força da juventude. Se vai nascer um filho a Abraão, tinha que nascer, lógico, os nossos caminhos são assim, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Logicamente nós pensaríamos, se Deus vai dar um filho para Sara, é enquanto ela está em posse de todas as suas funções biológicas corretas, por isso ela deve ter no máximo 30 e pouco, 40 anos, quando Deus vai lhe dar um filho. Agora, Deus deixou Sara estéril a vida toda, Deus deixou Abraão sem filhos a vida toda, e quando eles estão próximos dos 100 anos de idade, Deus aparece e diz, sabia que você vai ter um filho? Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, mas quando Abraão ouviu aquilo, Abraão acreditou que o impossível seria possível, porque ele cria que Deus seria fiel para cumprir a sua promessa. Então Abraão creu em Deus, e porque creu em Deus, ele seguiu as ordens que Deus lhe deu. Qual é as obras que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer obras de obediência às ordens que Deus nos dá na sua palavra. Se cremos em Deus, precisamos obedecer aquilo que Deus está nos mandando fazer na sua palavra. Senão, se não tivermos estas obras de obediência à palavra, a nossa fé, segundo Tiago, é inútil. Porque eu não posso dizer que eu acredito em Deus, se eu não parto para obedecer aquilo que Deus falou para eu fazer. Então todo cristão deve acreditar em Deus, e deve acreditar em Deus acima das possibilidades humanas. Todo cristão precisa confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. O confiar, o acreditar em Deus e agir segundo o que Deus ordena é uma obra imprescindível para a vida do cristão. Muitas vezes o acreditar vai ser contra tudo o que a vida natural espera. Mas o verdadeiro cristão acredita e caminha pela fé. Então a obra precisa vir junto com a fé. É acreditar e partir para caminhar. É acreditar e não parar no meio do caminho. É acreditar e obedecer às ordenanças dadas por Deus na sua palavra para a sua igreja. Esta é a primeira obra que eu queria ressaltar da vida de Abraão. Mas tem outras. Além de acreditar em Deus e seguir as suas ordenanças, Abraão também tinha outra obra. Ele não se preocupava em escolher o melhor para si mesmo. Esta era outra obra de Abraão. Ele deixava o melhor para o outro. Eu acho magnífico isso. Talvez não era essa obra que você estava esperando ouvir, mas veja bem, no capítulo 13 de Gênesis,
Abraão tinha já saído da sua terra, da sua parentela, mas levou um sobrinho consigo. Como é que era o nome do sobrinho de Abraão? Ló. Abraão levou Ló consigo. E Ló tinha os seus pastores e os seus rebanhos. E Abraão tinha os seus pastores e tinha os seus rebanhos. Mas eram muito gado. Então, os pastores dos rebanhos de Ló começaram a brigar com os pastores dos rebanhos de Abraão. E Abraão disse para Ló: não haja desavenças entre eu e você. Não haja desavenças. Nós somos irmãos. E ele toma uma atitude que talvez nós precisemos aprender a tomar essa atitude sempre. Abraão diz para Ló: olhe, a terra inteira está diante de você. Nós vamos nos separar porque não dá para a gente conviver junto, porque é muito gado. Então, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E diz a Bíblia que Ló olhou e viu o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, e o vale do Jordão era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito irrigada pelo rio Nilo. E Ló escolheu todo o vale do Jordão. Então Abraão deixou Ló escolher a melhor parte para ele. Essa é uma obra maravilhosa. Abraão é aquele que cede a vez. Abraão não é aquele que luta pelo seu direito. Ele tinha tanta confiança de que Deus estaria com ele onde quer que ele fosse, que ele não briga pelas suas primeiras posições. Ele não briga. Ele não quebra o pau com Ló. Ele diz: não, mas eu sou mais velho, eu sou o tio, eu tenho o direito de escolher primeiro, então eu vou escolher o Vale do Jordão, que está todo bem irrigado, tem água, dá para plantar, eu vou escolher esse vale para mim. Ele não diz isso. Ao contrário, ele não quer garantir o primeiro lugar para ele, ele não quer. Esta é a obra que Abraão tem, e nós precisamos aprender a ter esse tipo de obra na nossa vida. Quanta gente hoje em dia está se debatendo, quanta gente brigando, quanta gente arrumando desavença, quanta gente arrumando confusão na família, quanta gente ficando de mal uns dos outros, brigando por questão de espaço, brigando por questão de lugar. Quanta gente briga nos estacionamentos dos shoppings, dos supermercados, porque vai colocar o carro, o outro coloca na frente, aí começa a buzinar, aí já arruma uma briga ali. Quanta gente sempre quer buscar o melhor para si mesmo. Quanta gente numa competição insana pelas coisas. Quanta gente buscando os melhores lugares na festa. Quanta gente buscando privilégios diante dos outros. Cada um busca primeiro os seus próprios interesses. Mas o homem de Deus, o amigo de Deus, é aquele que sempre cede o espaço para o outro. É aquele que confia tanto na presença de Deus e na provisão de Deus, que ele não se preocupa em disputar as coisas com os outros. Ele cede o espaço. Se for ter uma confusão, fica para você. Está tudo de bom tamanho. A minha pergunta essa noite é: será que nós temos esta atitude? Será que nós conseguimos ceder o que é de direito nosso? Será que a gente consegue dar prioridade ao outro? Aliás, Paulo diz: ninguém busca os seus próprios interesses, cada um busca o interesse do outro. Será que eu consigo fazer isso? Isso é uma obra que eu preciso aprender a fazer. É uma obra que eu preciso aprender a fazer. Buscar o interesse do outro e não o meu próprio interesse em primeiro lugar. Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Filipenses. E Abraão parece que já tinha aprendido esse princípio lá atrás. Talvez seja por isso que ele é chamado de amigo de Deus. Ele cede. Ele diz: a terra toda está em tuas mãos, escolhe onde você quer, escolhe o que você quer. O que você quer? E aí Ló, muito esperto,
Olha, ele diz, mas o Vale do Jordão, ali tem água. Nós estamos falando de água, um elemento vital para a humanidade. As grandes guerras da época eram por causa de água. Por quê? Porque sem água não dá para ter plantações, sem água não dá para ter pasto, não dá para ter gado, não dá para ter criações, não dá para ter vida. Então eles brigavam por causa de água. Mas Abraão disse para Ló, pode escolher o lugar das fontes para você, tem problema? Tem problema. E Ló olhou e viu o vale do Jordão, todo irrigado, como se fosse o jardim de Deus. Ele disse, esse é o meu lugar, eu vou para lá. E ele foi para a região de Sodoma e Gomorra. E além de Abraão ainda ceder o lugar para Ló, quando Ló foi para Sodoma, e ele foi capturado numa guerra, e foi levado como escravo em Gênesis capítulo 14, Abraão, quando ficou sabendo que Ló tinha sido levado como escravo, ao invés dele dizer assim, bem feito, quem mandou você escolher primeiro? Não foi isso? Você não escolheu já? Ah lá, não era? Foi? Bem, toma, agora Deus está te pagando, Deus está te dando agora o troco, Deus está ensinando você, porque você fez errado, bem feito. Ao invés de ele fazer isso, ele não fez isso. Imediatamente ele juntou os seus 300 homens, soldados que ele tinha, e foi atrás e guerreou, e libertou Ló, e trouxe Ló de volta. Porque Abraão não guarda rancor. Talvez seja por isso que ele é chamado amigo de Deus. Ele não guarda rancor no coração. Ele ainda vai socorrer quem o prejudicou. E quando ele volta da guerra ainda com todos os despojos que ele tinha direito, porque os despojos da guerra é do rei que vence a guerra, e quando Abraão volta da guerra com todos os despojos, o rei de Sodoma diz, fica com tudo isso para você. Abraão falou, de forma alguma, eu para mim não quero nada, porque era um homem completamente despojado de todas as ambições que um ser humano poderia ter. Então esse era um homem que confiava em Deus, e essas obras na vida de Abraão, ou seja, a obra de deixar a escolha sempre para o outro, a obra de beneficiar o outro ao invés de beneficiar a si mesmo, a obra de buscar os interesses do outro em primeiro lugar, estas obras são obras valiosas na vida do cristão. Se queremos ser chamados amigos de Deus, nós precisamos aprender a praticar essas obras. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho. Às vezes vai ficar entre eu e ele. Às vezes vai ficar, olha, o melhor é para você ou para ele? Só tem um pedaço de bolo, onde está a cereja. O melhor é para você ou para ele? Você gosta de cereja? Sim, eu amo cereja. Você me chamar para comer na sua casa, por favor, faça um doce, coloque cereja. Eu gosto de cereja. Sim, então, no pedaço que vai a cereja, sim, mas só tem um pedaço com a cereja. É meu ou é dele? Dê para ele. Ofereça o melhor. Ofereça. Sempre o melhor. Ofereça. Abra mão. Abra mão das coisas. Por quê? Porque é do Senhor a terra e tudo que nela há. É do Senhor a vida, Deus está em controle de tudo, Deus é Senhor do céu e na terra, debaixo da terra, nada escapa da presença de Deus, do poder de Deus, do domínio de Deus. Deus é rei e reina sobre tudo e todos. Então, se está nas mãos de Deus, e eu estou nas mãos de Deus, eu estou feliz e alegre com aquilo que eu tenho na minha vida. Eu não preciso buscar o meu espaço. A sociedade diz, busque o seu espaço. Abraão diz, dê o espaço ao outro. É Deus quem coloca você no espaço que Ele quiser. E quando Deus colocar você no espaço que Ele quiser colocar, ninguém pode tirar, porque é Deus que comanda tudo. Tem gente brigando por espaço nas igrejas. Tem gente brigando por ser o pastor da igreja. Eu nunca briguei pelo pastorado, nunca briguei por púlpito, nunca briguei por espaço nenhum, nada. Por onde passei, que os pastores me perseguiam por pregar o evangelho, as pessoas ficavam assim, olha que pregação, e aí os pastores me perseguiam, eu nunca briguei por nada, sempre deixei tudo à vontade,
Se quiserem, eu estou aqui. Deus faz o que quer, e Deus colocou eu para pregar aqui, Deus colocou eu para pregar. Nunca preguei para pregar em Umuarama, nunca pedi para pregar. O Senhor coloca onde que Ele quer, porque Deus é Senhor dos céus e da terra, Deus é o dono de tudo, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos coloca onde Ele quer colocar. Você não precisa brigar por nada, você não precisa ir atrás de nada, você não precisa competir por nada. O Senhor Deus está no controle de tudo. Aprenda com Abraão a ceder o melhor espaço para o outro, e Deus te honra. Esta é a obra do cristão. Quais obras de Abraão faziam dele um amigo de Deus? Abraão também tem uma outra obra interessante. Abraão, ele tem a capacidade de entregar tudo aquilo que ele tem ao Senhor, amando o Senhor acima de qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. E nós vamos ver isso claramente no texto que os irmãos já conhecem bem, que é o capítulo 22 de Gênesis, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, agora que você tem o teu filho, imagine você, mãe, pai, Abraão, agora que você tem o teu filho, o teu único filho, que você esperou 100 anos para nascer, pega o teu filho, sobe no monte e sacrifica ele em oferta a mim. Que maravilha! Abraão não questionou. Eu acho que ele nem contou para Sara, porque se ele conta para a mulher, ia dar confusão. Abraão não questionou. Abraão disse: Isaac, vem aqui. Isaac mais ou menos devia ter uns 12 anos, talvez. Vem aqui. Só onde é que nós vamos, pai? Nós vamos sacrificar. Ah, beleza. Pega a lenha aí, Isaac. Isaac carrega a lenha. Os servos juntos. Abraão diz, chega num determinado ponto: fiquem aqui agora. Só sobe eu e Isaac. Nós vamos subir, adorar o Senhor, nós vamos voltar. Plural. Nós vamos e nós voltamos. Eis aí um homem que conhece Deus. Eis aí um homem que tem o coração de Deus. Eis aí um homem que é amigo de Deus. Isaac, no meio do caminho, diz: pai, então e agora? Nós estamos aqui, nós viemos sacrificar, só tem eu e o Senhor, e tem a lenha. O que nós vamos colocar em cima aí para o holocausto? Ele diz: Deus vai preparar, meu filho, fica tranquilo. E quando chega lá em cima, imagina você que é pai, imagina você que é mãe. Abraão pega o filho, amarra, coloca deitado em cima do holocausto, pega uma faca pontiaguda e levanta a faca para matar o próprio filho. E o anjo de Deus diz: pare, porque você não me negou o seu único filho. Agora sei o quanto você ama o Senhor. Você pergunta por que é que Abraão é chamado amigo de Deus? Me parece que Abraão tinha essa capacidade de entregar tudo o que ele possuía. O filho era tudo o que ele possuía, porque naquela cultura, naquela consciência, o filho era o bem maior, porque era o filho que ia dar prosseguimento à linhagem do pai, era o filho que ia continuar o nome do pai por todas as gerações. E na consciência deles, os pais estavam embutidos nos filhos, de tal forma que se quisesse apagar a imagem de um pai, tinha que matar o pai e toda a família, porque senão o pai continuava vivo nos filhos. Abraão vê aquilo, ele sabe que Isaac é a sua única esperança, ele sabe que Isaac é o seu bem maior, ele sabe que tudo está postado em Isaac naquele momento. Isaac é que vai levar o nome, é que vai levar a linhagem, Isaac é que vai ser o herdeiro. Mas ele entrega tudo ao Senhor, ele consegue entregar tudo, ele entrega a descendência, ele entrega a posteridade, ele entrega o futuro, ele entrega a linhagem, ele entrega tudo o que ele possuía ao Senhor.
Quantas vezes nós somos provados, e às vezes quando a gente perde algo que a gente considera importante na nossa vida, o que a gente faz quando a gente perde algo importante? Abraão estava prestes a perder o próprio filho, mas Abraão conseguiu amar a Deus acima de tudo. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Mas antes que esta lei pudesse ser estabelecida em Moisés, Abraão já estava vivendo essa lei lá atrás, porque a lei do Senhor estava posta no coração dele. Ele conseguiu amar Deus acima de tudo aquilo que ele possuía. E quando oferece Isaque, Abraão está prefigurando o próprio Deus, dando o seu filho na cruz para salvar a humanidade perdida. Era a figura de Deus entregando o Filho por nós na cruz do Calvário. Aquela figura estava sendo estabelecida na vida de Abraão milhares de anos antes de Jesus ser sacrificado na cruz do Calvário. Quais obras, irmãos, nós precisamos ter então? Nós precisamos ter a obra de acreditar em Deus e seguir as suas ordenanças. Nós precisamos ter a obra de ceder sempre à oportunidade, não se preocupando em escolher o melhor para si mesmos, e assim também não guardando rancor, socorrendo quem nos prejudica, abrindo mão dos nossos direitos, porque é Deus que está no comando de tudo. Essa é a obra que nós precisamos fazer. Quais obras nós precisamos ter? Nós precisamos ter a obra de entregar tudo nas mãos do Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas. E a minha pergunta é: você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama a Deus acima da sua família? Ama a Deus acima dos seus filhos? Você ama a Deus acima dos seus pais? Você ama a Deus acima do seu trabalho, do seu dinheiro, acima das suas posses? Você ama a Deus acima de tudo? A obra de entregar tudo nas mãos do Senhor é uma obra imprescindível para a vida do cristão. Talvez você não tenha bens para entregar, mas você tenha mais do que bens, que são a família, os filhos, o marido, a esposa, a casa, o lar, você mesmo. Será que eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas? Em último lugar, quais obras Abraão tinha que fizeram dele um amigo de Deus? Abraão também tinha como obra o coração ligado à eternidade. Hebreus capítulo 11, verso 10, falando sobre Abraão, ele diz: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Você sabia que Deus é engenheiro, arquiteto? Deus é edificador. E Ele edifica uma cidade com alicerces, porque as cidades nossas têm alicerces de barro, mas Deus faz alicerces de diamante, de ouro eterno. Então Abraão esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus capítulo 11, verso 10 nos revela isso. E ainda nos versos 13 até os versos 16, no mesmo assunto, o livro de Hebreus vai dizer: todos estes da fé, inclusive Abraão, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse é o segredo. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria.
Se tivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, diz Hebreus. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Então vejam que os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, inclusive Abraão está aí no meio, os heróis da fé viveram sob a promessa, mas eles mesmos não alcançaram a promessa, porque o tempo de vida deles ficou lá atrás. Mas eles todos estavam ligados a algo do futuro, porque eles estavam aguardando uma pátria. E que pátria eles estavam aguardando? A pátria celestial, não a pátria terrena. Eles tinham uma visão, e a visão deles estava colocada no eterno, não no transitório. Porque Abraão sabia que era estrangeiro e peregrino na terra. Há um problema quando a gente esquece que a gente é estrangeiro. Quando você viaja para um outro país, é interessante. Porque quando você está no outro país, você tem uma consciência clara de que ali não é o seu lugar. Você é estrangeiro. Eu me lembro quando fui viajar para o Uruguai, há muitos anos atrás, 1990, e fiquei 15 dias lá, quase 2 meses, perdão, no Uruguai, e chegou um momento em que o Júlio me disse, um amigo, eu vou te levar no consulado brasileiro. E quando eu pus o pé no consulado brasileiro, eu estava tanto tempo fora do Brasil, quando eu coloquei o pé, eu me senti em casa. Eu nunca tinha ido naquele lugar, mas eu me senti em casa, porque ali era a minha pátria, de alguma forma. Agora, isso me remete à realidade da vida. A realidade da vida é que todos nós estamos aqui na terra, mas nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui por enquanto, porque o nosso lar, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. O problema é que nós estamos tanto tempo aqui, nós nascemos aqui e estamos há tanto tempo aqui, que a gente esquece que essa não é a nossa pátria. E às vezes a gente começa a encarar este lugar como se fosse aqui a nossa pátria. A nossa pátria não é aqui. A nossa terra não é aqui, nós somos estrangeiros, nós estamos de passagem aqui, a nossa pátria é celestial. Por isso a vida aqui na terra é apenas uma passagem, é apenas um momento. A vida aqui na terra é apenas transitória. Nós estamos em trânsito aqui na terra. Nós não estamos aqui para fincar estacas, não estamos aqui para fincar raízes nessa terra. Nós estamos aqui de passagem apenas. Nós estamos de mochila nas costas, nós estamos de mala nas mãos. Eu viajo bastante e já me acostumei à vida de malas. Vida de malas é uma delícia. Você está de malas nas mãos, porque você está nos lugares, mas você sabe que ali não é o seu lugar. No entanto, isso traz-lhe uma consciência: eu sou estrangeiro aqui neste lugar, porque a minha pátria está lá no céu, na presença do Senhor. Então, quando a gente tem isso no nosso coração, a nossa obra é colocar o coração na pátria celestial e saber que tudo o que fazemos aqui e vivemos aqui é passageiro nessa terra, porque a nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está no céu. É por isso que Jesus diz: quando você ajuntar tesouros, não ajunte na terra. Se você fizer desta terra o tesouro, então o teu coração vai estar aqui nessa terra, e você nunca vai conseguir contemplar a pátria celestial. Por isso, o teu coração não pode estar na terra, porque o teu tesouro também não pode estar na terra. O teu tesouro tem que estar no céu. Ou seja, a nossa vida precisa ser lastreada numa vida de eternidade. Nós não podemos viver como se não houvesse esperança.
Nós não podemos viver como, estou envelhecendo e agora, meu Deus, que inferno, a vida está ficando cada vez pior, porque a velhice está chegando e não quero nem passar perto do cemitério, e nem vou na igreja, porque a Avenida da Saudade, já me lembra que é a Avenida do Cemitério. A gente tinha também que alugar um lugar aqui na Avenida da Saudade, talvez por isso que muita gente não vem, porque a Avenida da Saudade me lembra de cemitério, cemitério me lembra que eu vou morrer, me lembra que não tem esperança. Como não tem esperança? Como não tem esperança? Nós estamos aqui apenas passando, nós somos transeuntes, nós estamos em transitoriedade aqui nessa terra, porque a nossa permanência é no céu, a pátria é celestial. Abraão passou pela vida, mas ele tinha no coração que a sua pátria era celestial, aleluia. Quando eu começo a entender isso, a minha vida começa a adquirir outro significado aqui na terra. E aí, aqui na terra, se eu tomo prejuízos, ou se eu tomo lucros aqui na terra, nenhum dos dois me abate. Se aqui na terra as coisas dão certo para mim, ou se elas dão errado para mim aqui na terra, o meu coração está na pátria celestial. Se aqui na terra eu consigo alcançar objetivos que eu tracei, ou se de repente eu sou frustrado, não consegui alcançar objetivos que eu tracei, a minha pátria está lá no céu, é lá que está o meu coração, a minha felicidade. Você não está aqui na terra para ser feliz aqui na terra. Você não veio aqui à terra para alcançar e conquistar todos os objetivos e todos os desejos do seu coração, porque quaisquer que sejam eles não são duráveis. Você pode ter qualquer sonho, qualquer desejo da sua vida, e ele vai durar no máximo 70, 80 ou 90 anos, porque depois ele vai acabar, não tem jeito. Ninguém consegue um objetivo aqui na terra que possa durar eternamente, porque tudo aqui é passageiro. Nós estamos numa grande rodoviária, estamos todos de viagem, é uma delícia estar na rodoviária, porque você vê pessoas que já estão ali, mas daqui a pouco já não estão mais, todos estão passando, todos estão de viagem numa rodoviária. Este mundo é uma grande rodoviária, nós estamos todos viajando, nós somos viajantes, e Deus um dia vai nos levar para a nossa pátria celestial, aleluia. E se Cristo não voltar ainda em nosso tempo de hoje, se Cristo não vier buscar a igreja, enquanto nós estamos vivos aqui na igreja Reviver se reunindo, a morte vai nos levar, mas a morte não tem poder sobre nós, porque quando nós morrermos aqui, vamos encontrar o Senhor nos ares, aleluia, do outro lado da vida. É por isso Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Hoje estarás comigo no paraíso. A morte é uma porta que nos leva para o outro lado da vida, onde nós encontramos o Senhor e onde aguardamos a ressurreição do corpo, porque a morte não poderá deter aqueles para quem a vida foi dada eternamente. Então, irmãos, Abraão buscava outra pátria. A pátria de Abraão era celestial. O amigo de Deus é aquele que está voltado para a eternidade. Esta é a obra que precisamos fazer: viver aqui, mas sem enraizar aqui, porque nós estamos voltados para a eternidade. Aqueles que não voltam para trás, porque sabem que a pátria é celestial. Será que nós conseguimos viver com a mente na pátria celestial? Isso muda a nossa relação com o presente. Isso faz de nós pessoas que não são apegadas aos seus direitos. Isso faz de nós pessoas que não escolhem primeiro para nós. A nossa pátria não é aqui. Eu não quero escolher primeiro para mim. Nossa pátria não é aqui. Isso faz de nós pessoas que são despojadas de tudo aquilo que possuem, e que possuem as coisas não possuindo.
e que tem as coisas não tendo. Porque isso faz de nós pessoas que se enxergam como estrangeiros, peregrinos, que caminham para o seu lar eterno. Então eu estava dizendo para os irmãos hoje de manhã, que eu penso que quando entrarmos na glória, quando chegarmos no céu, nós vamos ter um sentimento assim: este é o meu lar, é a minha casa, que eu estava esperando e que eu pertenço. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, Adão, colocou ele num paraíso. E quando Adão foi expulso do paraíso, aquela expulsão do paraíso marcou a genética adâmica. E eu acredito que a partir daí todos nós temos um sentimento lá no fundo, uma ausência do paraíso no coração, porque todos nós somos filhos do pai Adão, todos nós nascemos de Adão. Então esse sentimento, essa memória coletiva está lá em Adão, do paraíso. Por isso a gente tem, volta e meia, saudade de um lugar que a gente nunca teve. Você não tem assim? Você não tem uma saudade de um lugar que você nunca foi? Ou será que só eu que sou louco? Não dá uma saudade às vezes de um negócio que você nunca esteve, mas você tem saudade. Por isso os cristãos às vezes fazem músicas do céu. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Não é? Não tem uma saudosa lembrança de Sião? Nunca foi lá. Porque o paraíso está na alma, no coração. Nós fomos criados para o paraíso, não para o inferno. Deus nos fez e nos colocou no paraíso. O paraíso é a origem. Então todos nós temos o desejo do paraíso. Por isso Cristo vai nos levar para o paraíso. E quando chegarmos no paraíso, eu tenho uma convicção de que nós, quando entrarmos lá, nós vamos dizer: era desse lugar que eu tinha saudade, sem nunca ter vindo aqui. Porque está na minha alma, está no meu chip, está na minha genética, está no meu coração. Eu não fui criado para o inferno, eu fui criado para o paraíso. O coração tem que estar lá. Vamos ficar em pé. Eu tentei não pregar muito hoje. É rica essa palavra, maravilhosa. Precisamos ter obras. As obras são parte da vida do crente. Quem não tem obras não valida a sua fé, porque a fé sem obras é morta. Diz Tiago: a fé sem obras é morta. Crente que não tem obras não entendeu o que é a fé. É a obra de acreditar e agir segundo as ordenanças de Deus. É a obra de ceder sempre a oportunidade ao outro. É a obra de entregar tudo nas mãos do Senhor. É a obra de ter em mente o céu e a pátria celestial, e assim construir toda a sua vida aqui na terra. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, te engrandecemos. Tu és poderoso, ó Pai. Faça a obra em nosso coração. Não queremos viver só de fé, nós queremos viver também de obras. Nós queremos aprender com a Tua palavra a praticar as obras que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor nos salvou, segundo a Tua palavra, para as boas obras. Precisamos fazer as obras que o Senhor requer de nós, obras de entrega total, obras de obediência, obras de amor ao próximo, obras de entrega ao próximo,
obras de ceder o lugar, obras de construir uma vida, uma caminhada aqui na terra, lastreado na pátria celestial. Ajuda cada pessoa, cada irmão que está aqui esta noite a ser fortalecido pela força do teu poder, pelo teu Espírito Santo, e que cada irmão tenha uma vida espiritual cheia da graça, da unção do Senhor, da direção do teu Espírito. Que cada irmão aqui esta noite possa aprender com Abraão a caminhar em fé e a ser chamado amigo de Deus. Quero ser chamado teu amigo. Que cada um de nós possamos ser teu amigo, ó Pai. Possamos viver aprendendo a entregar tudo, todas as coisas, tudo em tuas mãos. A família, os filhos, os pais, os cônjuges, tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que temos. Nada é nosso, tudo é teu, porque tu és Senhor dos céus e da terra, e é tudo para a glória do Senhor. Por isso é tudo do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Que tudo seja segundo a tua vontade, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar em nome de Jesus.